Olá a todos, meu nome é Leonardo, sou arquiteto da AWS e hoje a nossa apresentação a gente vai falar sobre como tornar suas aplicações mais resilientes usando os serviços da plataforma AWS. Bom, para a gente começar, quem aqui já viu o filme Toy Story? Legal, legal, muita gente já assistiu. Vocês sabiam que um comando como esse, o RM, ou seja, alguém um belo dia apagou com um trabalho que eles tinham levado um ano para construir os vídeos do Toy Story 2, um belo dia alguém chegou, apagou tudo que tinha no servidor. E é sobre isso que eu gostaria que vocês pensassem. Imagina que se hoje vocês perdessem o banco de dados, imagina se vocês perdessem hoje o banco de dados que tem o cadastro de clientes da empresa de vocês. Vocês realmente confiam no backup que vocês fazem hoje? Vocês têm essa segurança? E é sobre resiliência que eu quero falar. Esse é o tema da nossa apresentação. Mas o que é ser resiliente? Resiliente é a habilidade de se recuperar e continuar operando mesmo que uma falha ocorra. Por exemplo, como a falha do meu microfone, a gente tentou continuar aqui. Então, para tentar explicar um pouco melhor o que é resiliência, vamos dividir resiliência em dois conceitos: disponibilidade e recuperação de desastres. Disponibilidade, basicamente, é a capacidade que você tem de ter redundância, replicação, ou seja, evitar aquelas falhas mais comuns, mais frequentes, as falhas do dia a dia. Um problema de hardware, um problema de conexão com o banco de dados. Agora, recuperação de desastres são aquelas falhas que têm uma baixa probabilidade, normalmente as pessoas não se preocupam, demora para acontecer ou quase não acontece, eventualmente acontece, e muitos não se preparam. A recuperação de desastres, na verdade aqui, você está tentando remediar uma falha de larga escala. Então, basicamente, resumindo, disponibilidade é a prevenção e recuperação de desastres é a remediação de uma falha. E quais são os tipos de falha? As falhas podem ser técnicas, uma falha de energia, uma falha de redes, podem ser catástrofes naturais. No Brasil não é tão frequente, mas imagina terremotos no Japão, furacão nos Estados Unidos. Mas o que a gente realmente mais vê no dia a dia, o que mais os clientes da AWS sofrem são erros humanos. Então, imagina a configuração de uma regra de firewall errada, um erro de permissão, um certificado que expirou e ninguém estava dando atenção, ou até mesmo alguém que executou um comando errado no servidor e apagou o seu filme favorito. Pensando nisso, a AWS construiu uma infraestrutura global distribuída. Então, eu sei que muitos aqui já viram esse slide, mas só para deixar claro, a AWS disponibiliza 26 regiões, são as regiões em verde, e já anunciou outras 8 novas regiões, são as regiões marcadas ali em laranja. Mas como é construída uma região da AWS? Uma região da AWS possui 2 ou mais zonas de disponibilidade. Uma zona de disponibilidade é um conjunto de data centers interligados por uma rede de baixa latência. E as zonas de disponibilidade, ou as AZs, que a gente sempre fala, são projetadas para funcionar de maneira isolada. Ou seja, a falha numa Z não impacta a outra Z. Então imagina que você tem uma Z que foi, por exemplo, inundada. As outras AZs são projetadas para continuar funcionando normalmente. Mas o que a gente está falando aqui? A gente tem que tentar a maior resiliência. Na verdade, você tem que lembrar primeiro do seu requisito, ou seja, a minha aplicação é uma aplicação que deve funcionar somente em horário comercial ou uma aplicação que tem que estar 24/7 disponível. Então, uma linguagem muito comum é a linguagem dos noves. Então, quando a gente fala de 99%, a gente está falando de indisponibilidade máxima aceitável até 3 dias. Obviamente não contínuo, mas 3 dias no ano. Quando a gente fala de 5 noves, por exemplo, uma aplicação de pagamento de cartões, a gente está falando aí de 5 minutos no ano. Imagina que boa parte das aplicações, 5 minutos você não consegue nem atualizar a versão da sua aplicação. Bom, e agora, para falar como tornar suas aplicações mais resilientes na AWS, eu vou chamar o Davi Reis. Obrigado, Léo.
Olá, pessoal. Antes de começar a nossa jornada de resiliência na AWS, eu queria compartilhar uma situação que aconteceu comigo e provavelmente aconteceu com vários de vocês aqui. A gente convida os nossos pais, namorada, marido para ir num restaurante e na hora de fazer o pagamento o nosso banco nos deixa na mão. E essa é uma situação que super desagradável. A gente começa a pensar quantos pratos eu vou ter que lavar, será que eu deveria ter trazido meu outro cartão? E uma situação que era para ser super prazerosa passa a ser uma frustração para todo mundo envolvido. E por isso que uma aplicação financeira é super importante. E é por ali que a gente vai estudar como conduzir essa jornada de resiliência em um cenário de um banco. A gente vai começar bem devagar aqui, com conceitos mais simples, mas rapidamente a gente vai evoluir para conceitos bem mais sofisticados. E toda boa jornada vai começar com o primeiro passo. No nosso caso aqui, a gente mapeou os serviços ou alguns serviços que existem dentro de um banco. Pode pensar no serviço de extrato, no serviço de login, no serviço de antifraude, serviço de pagamento via Pix, enfim, aqui é uma amostra de tudo que vocês poderiam encontrar dentro do banco. E uma ideia para começar a atacar a resiliência é pensar em classificar esses serviços. Então a gente cria algumas classes e cada classe vai ter o seu próprio requisito e vai depender muito da sua empresa. O importante é alinhar esse requisito com a necessidade do negócio e da aplicação. Alguns critérios que vocês podem utilizar são os nobres que o Léo falou e também o impacto para o cliente final. Vou pegar alguns exemplos aqui. Classe 1, que é a classe talvez mais crítica, que demanda mais resiliência. Se a gente pegar a aplicação de pagamento, uma falha dessa aplicação vai impedir que eu pague o meu jantar com a minha família. A mesma coisa acontece numa aplicação de bolsa de valores. Se você ficar alguns minutos fora do ar, isso pode representar milhões de reais para o cliente. No outro espectro dessa classificação, a gente vai ter a classe 4, onde a gente vai ter sistemas como intranet e serviços internos. Provavelmente são sistemas que exigem muito menos resiliência, porque são sistemas que vão só impactar funcionários do banco e também operar em período comercial durante a semana. Então aqui, começando a classificar, vocês vão ter uma visualização e entender melhor os requisitos para conseguir dar o próximo passo. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o sistema de RP. A gente colocou aqui como classe 3, porque a gente está usando como referência um banco. Mas, se um RP falhar dentro de uma estrutura de banco, provavelmente o sistema de bolsa de valores e também o sistema de pagamento não vai deixar de funcionar por conta dessa falha. Mas vamos imaginar que a gente está criando essa classificação num sistema de logística, numa empresa de logística. A empresa de logística precisa usar o RP para emitir uma nota fiscal. E sem a nota fiscal, os caminhões não podem sair da empresa e trafegar ao redor do país. Então, em uma empresa de logística, o RP provavelmente seria a classe 1. Então é importante ter em mente que mesmo sistemas iguais podem ter classes diferentes dependendo do seu negócio. Então, uma vez que a gente levantou essas classes, a gente levantou os serviços dentro da nossa empresa, a gente pode começar a etiquetar esses serviços. E a partir daí a gente vai trabalhar em um serviço. No nosso caso, a gente escolheu trabalhar com serviço de extrato. Afinal, quem não quer chegar no final do mês e ver se o salário caiu, se aquela conta foi paga e quanto sobrou de dinheiro para a gente sair à noite e se divertir um pouco. E o serviço de classe 3, o serviço de classe 2 que nós elencamos aqui, a gente também tem que se preocupar com vários elementos de resiliência. Então, vamos começar nossa jornada falando o que a gente precisa para ter, no mínimo, um serviço operando hoje em dia. A gente vai ter um servidor de DNS, para que nossos clientes encontrem o nosso servidor web, o servidor web que vai processar as requisições dos clientes e o banco de dados. E o próximo passo, então, é a gente pensar em tudo que pode falhar na nossa infraestrutura. E para isso eu trago a frase do CTO da Amazon, Werner Vogels, que fala: tudo pode falhar o tempo todo. Então, quando a gente está projetando um sistema, não é a questão se um determinado componente vai falhar ou não. A questão é o quão preparado a gente está para lidar com essa falha. E voltando no nosso diagrama, a gente vai identificar alguns pontos mais óbvios de falha. Por exemplo, o DNS falhar, os clientes não conseguem chegar no nosso servidor.
Se o servidor falhar, os clientes também não conseguem receber nenhum retorno. E se o banco de dados falhar, a gente não tem onde consultar as informações de extrato dele. Então, a gente identificou 3 pontos. E vocês podem generalizar esse conceito pensando onde tem um ponto único de falha dentro da minha aplicação. Mas eu queria chamar a atenção para o tudo pode falhar. Porque muitas vezes a gente negligencia alguns elementos que também são importantíssimos quando a gente está desenhando um sistema. Se a gente pensar nessa arquitetura, a gente tem a parte de conectividade. E se a conectividade falha, a gente também está fora do ar. Existem elementos de conectividade que nós não temos muito controle, como a conectividade do cliente com o nosso servidor e também a conectividade com o nosso serviço de DNS. Porém, existem elementos em que nós temos mais controle, como a comunicação interna entre o banco de dados e o servidor web. Então, legal, a gente passou aqui nos principais pontos e vamos começar a explorar como que a AWS nos ajuda a ter mais resiliência. O primeiro serviço que eu queria chamar a atenção é o Amazon Route 53. Se você tiver que gerenciar uma infraestrutura de DNS na mão, você vai ter que ter redundância, se preocupar com a segurança e escalabilidade desse serviço que é tão crítico. Usando o Amazon Route 53, você vai ter um serviço de DNS gerenciado pela Amazon, preparado para alta resiliência e espalhado ao redor do globo, e também ele é muito econômico. Então é uma boa opção para você aumentar a resiliência da sua infraestrutura. Já na camada de computação, eu queria apontar para o Amazon EC2, que é o serviço de computação da Amazon, onde você consegue escolher o recurso computacional adequado para a sua demanda, escolher a família, o tamanho da máquina, para que você opere essa infraestrutura. E aqui também você consegue escolher o sistema operacional, como Windows, Linux, ou mesmo os sabores dos Linux que mais se adequam à sua aplicação. E já na camada de banco, a gente pode considerar o Amazon RDS. No RDS, ele é um sistema de ele é um serviço de banco de dados gerenciado, onde você vai ter a opção de escolher os principais motores de banco disponíveis hoje, como Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, e até um banco que foi projetado para o universo de nuvem chamado AuroraDB, o qual nós iremos comentar lá na frente, quando estivermos falando de uma estratégia mais sofisticada. Legal, mas aqui a gente não resolveu aqueles pontos iniciais, exceto na parte de DNS. Então, como que a gente começa a endereçar a redundância? Na casa do EC2, a gente pode criar um clone daquela máquina. Você tira uma imagem, sobe uma máquina similar, e aí você tem redundância. Ou seja, se falhar uma máquina, a outra máquina consegue assumir aquela carga, certo? Mais ou menos, na verdade. Porque imagina que cada um desses servidores agora, eles estão rodando com 60% de carga. Se um servidor falhar, esse 60% de carga vai ter que ser absorvido pelo outro servidor, o que vai sobrecarregar esse servidor e provavelmente vai causar a falha dos 2 servidores. Então essa estratégia, talvez não só duplicar o recurso não resolva o seu problema. E para isso a gente pode usar um outro recurso da AWS chamado Autoscaling, em que você consegue configurar o número mínimo de servidores que vocês precisam ter para manter a sua operação de maneira resiliente e controlar também o máximo de servidores que vocês querem ter na sua infraestrutura. E com Autoscaling, você consegue configurar métricas falando, olha, eu quero manter o mínimo de recursos computacionais para que as minhas máquinas operem com 40% de CPU ou alguma outra métrica que faça sentido para o seu negócio. Mas o Autoscaling te ajuda a fazer toda essa manutenção. Já quando a gente pensa no RDS, o RDS tem uma funcionalidade chamada Multi-AZ. Aqui eu vou tomar uma licença temporária poética para fazer essa explicação, mas a ideia é que você vai precisar ter uma cópia do seu banco de dados. E no seu banco de dados, você com o RDS Multi-AZ, você consegue criar uma réplica de uma maneira muito fácil. E com essa réplica disponível, se a sua instância primária falhar, o RDS detecta essa falha e promove detecta o erro no primário e promove a sua réplica para primário de forma que você tem pouquíssimo tempo de disponibilidade. A gente está falando de poucos minutos para fazer essa operação. E quem está acompanhando essa nossa jornada deve ter notado que quando eu coloquei mais máquinas, faltou um elemento. Porque antes eu tinha uma requisição chegando no meu servidor diretamente, agora eu tenho uma requisição que tem que ser roteada para vários servidores. E para isso a gente pode lançar mão do Elastic Load Balance, que na verdade não é um serviço, mas é um conjunto, uma família de serviços dentro da AWS. E você pode escolher a versão que mais se adequa ao seu workload.
Mas, de maneira resumida, o Load Balance vai te ajudar a rotear essas requisições e distribuir elas para todas as suas máquinas na frota. O importante é que o Elastic Load Balance funciona de maneira integrada com o Autoscaling, ou seja, quando o Autoscaling coloca mais capacidade, mais servidores, o Load Balance percebe aquilo e começa também a considerar aquele servidor, mandar requisições para aquela nova instância. E o contrário também funciona. Se tirar aquela máquina, o Elastic Load Balance vai deixar de mandar essas requisições. Um ponto super importante quando a gente fala de resiliência aqui é que o mecanismo que o Load Balance usa para verificar a saúde desses servidores é o Health Check. E existem estratégias e boas práticas para fazer isso, e o Léo vai deixar um link explicando quais são essas melhores práticas de configuração de Health Check. Um outro elemento importantíssimo quando a gente fala de qualquer serviço em larga escala é uma camada de cache. E para montar essa camada de cache, a gente pode lançar mão de um serviço da Amazon chamado Amazon Elastic Cache, em que você provisiona um cache em memória de maneira muito simples, e a gente oferece as opções Redis e Main Cached, que são as duas principais motores existentes hoje no mercado. Mas como vocês já devem ter notado, a gente sempre tem que estar pensando em alta disponibilidade. E para isso, o Elastic Cache também oferece uma opção de ter uma réplica sincronizada. Essa função funciona para Redis, porque ele tem suporte nativo para essa réplica. Quando a gente fala de Main Cached, ele não tem o suporte para uma replicação. Aí você vai ter que provavelmente implementar essa lógica do lado da sua aplicação. Existem algumas outras estratégias com cache, como Consistent Hashing, que a gente não vai abordar aqui, mas também a gente pode deixar mais links para quem quiser se aprofundar nesse tema. E tudo bem, né? A gente deixou de ter aqueles pontos únicos de falha. Só que não é bem assim. Porque imagina que a gente colocou todos os ovos na mesma cesta. Voltando no que o Léo comentou lá, e aqui começa super importante o conceito de AZ, eu vou ter que rodar esses recursos dentro de uma AZ. E se eu rodar todos esses recursos dentro da mesma AZ, e essa AZ sair do ar, toda a minha infraestrutura ficou fora do ar. Então, de nada adiantou eu ter a duplicidade desses elementos. E tem uma forma muito simples de resolver isso na AWS, é usando mais de uma AZ. Dependendo da sua solução, você pode usar 3, 4, mas aqui o importante é a gente ter alguma duplicidade de AZ, né? Uma redundância de AZ. E é muito simples fazer isso na AWS. No Autoscaling você configura para ele distribuir suas instâncias em mais de uma AZ. No RDS, e agora sim a gente está falando de RDS multi-AZ, porque eu preciso de uma outra zona de disponibilidade para que isso funcione, então a gente move a nossa réplica para essa AZB, e a mesma coisa a gente pode fazer com a camada de cache. E agora sim a gente tem uma aplicação muito mais resiliente, uma estrutura muito mais resiliente. Um outro elemento super importante na questão de resiliência é ter uma boa observabilidade do sistema. E observabilidade a gente pode dividir em 3 pilares. Primeiro logs, depois métricas e depois traces. Para logs, a gente precisa ingerir os logs de uma maneira centralizada das nossas aplicações para a gente monitorar se tem um stack trace com erro, se tem algum valor errado, ou mesmo quando a gente vai fazer um troubleshoot, a gente precisa localizar onde está o problema para, de fato, dar uma resposta rápida e restaurar o sistema em caso de falha. Vocês também, e aí para isso existem 2 opções que vocês podem lançar mão, o OpenSearch, que é o serviço de OpenSearch gerenciado pela AWS, e também existe uma opção do Amazon CloudWatch Logs, em que você pode enviar os seus logs para esse recurso e consultar a partir da infraestrutura da AWS. Já quando a gente fala de métricas, o CloudWatch ele tem várias métricas nativas, mas vocês também podem criar métricas customizadas. Então, algumas métricas que podem ajudar a monitorar a resiliência é monitorar a latência dos nossos serviços, monitorar a taxa de erro dos nossos serviços. Geralmente, quando a gente começa a colocar métricas customizadas, focadas em negócio, isso nos dá uma visão muito boa de que um problema está acontecendo ou que está para acontecer. Um outro recurso interessante do CloudWatch é que ele usa Machine Learning. Você pode habilitar para usar Machine Learning para detectar comportamentos que estão fora do padrão do serviço. Então, essa é uma outra funcionalidade bem útil para quando a gente está monitorando o nosso sistema. E, por fim, a gente tem os traces, e os traces vão permitir que vocês rastreiem toda uma transação por todos os serviços da sua infraestrutura.
E nesse caso a gente pode usar o AWS X-Ray para ajudar a gente a coletar essas informações e montar esse fluxo de informação. Então aqui a gente agora tem de fato um serviço bem mais resiliente que aquela versão inicial, um serviço multi-AZ com nenhum ponto único de falha. Mas a verdade é que os nossos serviços, eles não vivem sozinhos no mundo. Eles acabam tendo dependências. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Então aqui a gente trouxe alguns exemplos de dependências. O nosso serviço de extrato talvez dependa do serviço de notificação, porque o cliente pode querer receber o extrato por SMS, ou por e-mail, ou por uma página web, enfim, ele pode receber de várias maneiras diferentes e o serviço de notificação vai nos ajudar a completar essa tarefa. Mas o que é importante entender é, com essas etiquetas, essas dependências, a gente vai buscar dependências que estão alinhadas. Então, se eu estou com o serviço de extrato, que é classe 2, falando com o serviço de notificação, que também é classe 2, essas são dependências alinhadas e elas fazem sentido. Do ponto de vista de disponibilidade, eles têm disponibilidades semelhantes. Mas pode ser que nessa análise a gente encontre problemas. Por exemplo, se a gente tem nosso serviço de Pix falando com o serviço de notificação e o serviço de notificação tem menos resiliência que o serviço de Pix, no final do dia a resiliência vai ser dominada pelo serviço de notificação. Isso é ruim. Uma estratégia é falar com o time de notificação e o serviço de antifraude para elevar a resiliência, mas às vezes isso não é necessário e nem mesmo possível. E para isso a gente tem algumas estratégias que vocês podem adotar para melhorar a resiliência. Uma delas é o que a gente chama de desacoplamento. Desacoplamento, a gente vai introduzir um elemento, no caso aqui, um sistema de filas, para que quando o serviço de Pix quiser chamar o serviço de notificação, ele não vai chamar diretamente, ele vai falar, olha, eu tenho uma mensagem aqui e eu quero que essa ação seja concluída. No caso, o Amazon SQS ele já é preparado para operar com alta disponibilidade e também com um grande volume de mensagens. E para completar essa operação, a gente vai ter uma camada de computação, que vai ficar lendo as mensagens dessa fila e vai mandar, de fato, para o serviço final. E essa comunicação tem alguns pontos de atenção. Por exemplo, como que você faz essa Amazon EC2 ficar chamando o serviço externo? E se o serviço externo estiver fora do ar, vou ficar retentando? Existem alguns padrões que podem ajudar, como Exponential Backoff, e alguns clientes usam Secret Breaker para fazer isso. Para que quando detectar um problema no parceiro, né, no serviço de notificação, eu deixo de ficar retentando direto e eu vou gradualmente testando para ver se aquele parceiro restabeleceu a comunicação. Tem mais detalhes também nas referências que nós vamos deixar ao final. Mas existem outras opções que vocês podem usar nesse desacoplamento. O Amazon MQ, também temos o Amazon Kinesis, que é o serviço de streaming, e o serviço gerenciado de Kafka, que a gente chama de MSK. Na camada de computação, a gente tem outras opções, como o Lambda, se você quiser rodar sem pensar em servidores. E o AWS Fargate, caso você queira rodar containers, sem se preocupar com a infraestrutura. Então aqui é uma solução de arquitetura para transformar aquele acoplamento que antigamente era forte em um acoplamento menos forte e portanto, transformando o serviço de Pix numa solução muito mais resiliente. Mas existem outras técnicas que a gente pode usar para melhorar a resiliência da nossa aplicação. E algumas delas são alternativas funcionais. Então imagina que eu quero transferir um dinheiro para o meu amigo. E eu vou chamar o serviço de transferência e hoje em dia o mecanismo mais óbvio de fazer transferência é através do Pix. Não tem custo, 24/7 e transferência imediata. Mas e se o Pix estiver fora do ar? Eu vou voltar para o meu cliente e falar, olha, não dá para fazer essa transferência? Talvez vocês comecem a considerar contingências na sua solução. Uma contingência é sugerir o serviço de TED. Se for no horário comercial, vai ter um efeito similar, porque a transferência é imediata. E se o TED falhar, você também pode pensar no serviço de DOC, que é uma outra forma de transferir dinheiro. E aí você aumenta significativamente a resiliência da perspectiva do seu cliente, porque no final do dia ele conseguiu cumprir a missão dele, conseguiu fazer aquele pagamento que ele precisava. Outra alternativa funcional é o que a gente chama de autorização em confiança. Então imagina que o serviço de Pix, antes de fazer a transação, ele precisa pegar uma resposta do serviço de antifraude.
E se o serviço de antifraude estiver falhando naquele momento ou estiver demorando muito tempo para responder? O Pix tem requisitos baixíssimos para completar uma transação. Então eu posso falhar a operação, falar para o meu cliente, olha, não vou fazer essa operação, ou vocês podem considerar uma autorização em confiança. Existe uma lógica de negócio acordada com o time de negócio falando, se o volume da transação for menor de R$100, eu sigo mesmo sem o antifraude dar o ok para mim. E imagina essa solução num almoço. Quantas pessoas hoje que poderiam ter almoçado ou não almoçado se um banco tivesse implementado uma solução desse tipo? E tudo aqui, a gente já falou de várias estratégias, né, de arquitetura funcional e como fazer uma arquitetura multi-AZ. Mas um ponto que o pessoal às vezes não presta tanta atenção é na parte de dependências externas. Eventualmente, qualquer sistema vai depender de algum parceiro para fazer uma parte da operação. E para isso, a gente vai precisar ter conectividade através da internet com o restante, com esse mundo externo, com a internet. E uma forma de fazer isso na AWS é usando o NAT Gateway, que é um serviço de proxy reverso com o escopo de zona de disponibilidade. Ou seja, se falhar naquela zona de disponibilidade, a AWS vai colocar uma nova instância para você. Porém, a gente sempre tem que estar olhando para um ponto único de falha. E aqui, evidentemente, a gente tem um, porque se falhar a zona de disponibilidade A, toda a minha infraestrutura na zona B não tem como acessar a internet. E para isso a solução é incluir um outro elemento, um outro NAT Gateway nessa zona de disponibilidade B. Isso é um padrão que muitos clientes não consideram, colocam só o NAT Gateway e quando dá uma indisponibilidade, dá um impacto muito grande na operação. E é uma solução muito simples. A mesma coisa a gente vê quando a gente fala de link dedicado. Tem muita gente que acha que link dedicado, coloquei o link dedicado, não preciso fazer mais nada, mas como sempre, se a gente tem um, a gente não tem nenhum. Então, se eu tenho um link dedicado e alguém vai fazer uma manutenção na rua com a britadeira e quebra o cabo, e eu já vi isso acontecer, o seu sistema ficou fora do ar. Então, o ideal é a gente ter uma duplicidade, idealmente passando por lugares físicos totalmente diferentes e também na parte de equipamento. A gente tem que assegurar que os equipamentos não estão usando o mesmo equipamento, tanto do nosso lado quanto do lado do parceiro. Então a gente abordou várias estratégias para montar uma arquitetura mais resiliente, mas existem alguns tipos de falhas que a gente não consegue endereçar somente com isso. E para falar mais sobre os próximos passos que vocês podem adotar para ter ainda mais resiliência na solução, eu vou trazer o Leonardo aqui de volta para explicar. Bom, vamos falar um pouco sobre falhas de larga escala, né? Falhas gerais. E aí entra um plano de DR. Normalmente, quando eu falo plano de DR, todo mundo torce o nariz, já pensa num calhamaço de papel, um monte de documentação, coisa chata, uma coisa que você vai entregar para um auditor, colocar numa gaveta, ninguém vai usar. Na verdade, minha ideia aqui é mostrar para vocês são alguns conceitos de plano de DR e o que a gente entende como plano de DR é, na verdade, automação. Basicamente, infraestrutura como código e não um calhamaço de doc. Bom, vamos lá. Para a gente falar disso, deixa eu apresentar alguns conceitos para vocês. Então, quando a gente fala de continuidade de negócio, a gente tem, primeiro, um conceito importante, é o ponto de recuperação. O que é isso? Normalmente, todas as aplicações têm ali um plano genérico de backup dos dados, que é um backup diário, por exemplo. Quando eu falo de ponto de recuperação, se você corrompe seu banco de dados e tem que voltar, você vai voltar até no máximo 24 horas atrás. Tá? Esse tempo que você perdeu da atualização de dados, ou seja, o último ponto que você tem de snapshot, é o seu ponto de recuperação, também conhecido como RPO. Agora, do ponto de vista de aplicação, ou seja, após o momento da falha, o tempo que sua aplicação ficou indisponível, é o tempo que você leva para recuperar. Esse tempo de recuperação também é conhecido como RTO. E quando a gente está falando de aplicações, tem aplicações que são mais exigentes ou menos exigentes com esses tempos de RPO e RTO. Então aqui a gente está mostrando estratégias de DR. Então, estratégias ativo-passivo, né? 3 estratégias ativo-passivo e ativo-ativo, que a gente vai explicar agora. Normalmente, o que todo mundo faz, ou pelo menos o mais tradicional, o mais convencional, é o backup restore. O erro mais comum no backup restore
é que se faz backup somente do banco de dados. Quando se restaura, muitas vezes se restaura banco, quando dá essa sorte, mas não restaura a aplicação. Tá? Aqui não tem uma estratégia melhor ou pior, tem a estratégia, aí de novo, o que mais encaixa nos requisitos da sua aplicação. Então, tem aplicações que são para horário comercial, tem aplicações que são 24/7, e aí vocês têm que decidir qual a melhor estratégia para cada uma das aplicações da empresa, de acordo um pouco com o que o Davi falou, da classificação dos tiers de cada aplicação. Bom, e aí a gente falou até agora do uso de várias AZs, mas imagina então que a gente tenha, né, quando a gente fala recuperação de desastre, a gente está falando de uma falha generalizada, probabilidade muito baixa, impacto super alto. Então aqui a gente está falando de por que não usar mais de uma região da AWS. Então, assim é o que o Davi explicou até agora no nosso exemplo de aplicação de extrato. Então imagina agora que eu vou usar uma segunda região. Ao usar uma segunda região e falando de backup, lembra, não é só o backup do banco de dados. Você tem o backup das suas AMIs, ou seja, das suas EC2. Você vai ter, se você usa Docker, você vai ter o backup do seu repositório, do SR, né? Você vai ter o backup ou a cópia dos seus objetos no S3. E não para aí, você vai ter secrets, parameter store, certificados, chaves de criptografia. Você tem que lembrar de levar tudo isso para uma segunda região. Senão, quando você for executar seu plano de backup, simplesmente você não vai conseguir recuperar a sua aplicação. Aqui, falando, essa é a estratégia mais convencional e também a estratégia mais simples. E aí, o AWS Backup ajuda a replicar, a criar essa cópia, planos de backup, por uma segunda região. Bom, aqui a gente já muda um pouco o desenho que o Davi estava construindo até agora. Ao invés de usar o banco de dados RDS, eu vou usar um banco de dados Aurora. Por quê? Porque eu quero usar uma feature de replicação dos dados para uma segunda região. Então aqui eu estou usando o Aurora para criar uma réplica somente leitura na segunda região e uma replicação de maneira assíncrona. Por que eu estou fazendo isso? Muitas vezes as aplicações têm um volume de banco de dados muito alto, muito grande. Então, demora muitas vezes na casa de horas para eu recuperar uma instância de banco de dados. Então, para isso, na estratégia de Pilot Lite, eu já vou deixar instanciado o banco de dados. No Warm Standby, basicamente, eu vou ter uma cópia de toda a minha infraestrutura, ou seja, eu vou ter realmente uma replicação de 100% do que eu tenho numa escala menor. Por que numa escala menor? Justamente por uma questão de custo. Porque essa segunda região, essa região secundária, eu não estou enviando carga para ela. É uma região em stand-by, uma região que está sem receber carga. Mas aí eu já tenho o banco de dados sendo replicado, ou seja, vou ter uma virada muito rápido e já tenho também a aplicação rodando, apesar de sem carga. Quando eu tiver que fazer a virada para a segunda região, o que eu tenho que fazer, na verdade, é escalar, provisionar mais recursos na segunda região. E eu tenho estratégia ativo-ativo. De novo, não tem uma estratégia melhor ou pior que a outra, tem estratégia que é a certa para a sua aplicação. No ativo-ativo, eu estou distribuindo a carga, é também a estratégia de maior complexidade. Justamente porque, por exemplo, se eu estou usando uma base de dados relacional, eu ainda vou manter uma instância de escrita somente uma região. Eu não vou ter uma escrita em duas regiões, a não ser que eu mude de tecnologia de banco de dados. Bom, então, recapitulando, resumão da prova até aqui, é basicamente o seguinte. Ponto único de falha, eu tenho um componente, estratégia de mitigação, redundância dos componentes. Estou usando uma única Z, estratégia de mitigação, arquitetura multi-AZ. Estou usando somente uma região, estratégia de mitigação, usar multi-regiões. Mas aí existem outros modos de falha, outros tipos de falha. Por exemplo, o que acontece, independente do que a gente fez na nossa infraestrutura, o que acontece quando você faz um deploy incorreto? Ou seja, uma versão de aplicação incorreta. Aí a gente tem que começar a olhar para a sua aplicação, para estratégias na aplicação. E aqui eu apresento para vocês a arquitetura em células, ou arquitetura baseada em células, que nada mais é do que pegar a minha aplicação e dividir em células, ou seja, eu vou ter N cópias da minha aplicação. Então imagina que eu tenho 10 células, 10 cópias da minha aplicação. Eu segreguei, eu dividi em conjuntos de clientes, ou seja, se eu tiver problema em uma célula, eu estou diminuindo o impacto.
Se eu tenho 10 células e tive um problema em uma, impactei 10% do meu cliente. Ou seja, eu diminui o impacto, eu estou trabalhando com impacto parcial aqui. Obviamente que para ter isso eu preciso de uma camada de roteamento, essa camada não pode adicionar latência, tem que ser uma camada também resiliente e tem que ter critérios de uma inteligência para saber como rotear para cada célula. Quais os critérios? Isso vai depender da aplicação de vocês. Pode ser por regional, pode ser por tipo de cliente, então funcionários, né, o Family and Friends, pode ser clientes premium, clientes standard. E para mostrar um pouco desses conceitos implementados na prática, eu vou chamar o Jorge Rua. Obrigado, Léo. Vocês me ouvem? Vocês estão resilientes aí ao sono? Boa, vamos lá. Eu vou falar um pouco do que como a gente pensou na resiliência das aplicações que a gente tem no banco e como é que a gente vem fazendo. Vou elaborar um pouco em cima dessa arquitetura em células, tá? Então, como toda boa apresentação de arquitetura, ela começa com um desenho, certo? Não, errado. Ela começa com os requisitos, né? Então, antes da gente olhar os requisitos, deixa eu contar uma história muito breve. A gente começou uma jornada de modernização no banco. Essa jornada de modernização visa a gente ganhar time to market para os nossos produtos digitais e prover melhor experiência para os nossos clientes. A gente fechou uma parceria muito forte com a AWS e acelerou muito esse programa de modernização desde 2020. Né? A gente tem um grande desafio de migrar mais de 4.000 serviços de negócio e a gente tem um time gigante de mais de 15.000 engenheiros. Tá? E para essa jornada aqui que eu vou descrever para vocês, tem a ver com a classificação que o Davi falou, da gente pegar as aplicações mais críticas do banco. Tá? São aplicações que, de fato, elas impactam a vida das pessoas no seu dia a dia. Tá? Então, são aplicações, é um grupo de aplicações que tem esse forte paradigma de resiliência. Tá bom? Olhando para isso, o que a gente precisava? A gente precisava, enfim, arrumar uma forma de modernizar essas aplicações. São aplicações que a gente chama, na nossa classificação, de aplicações Tier 0. Né? Essas aplicações, elas são aplicações de altíssima importância e que, no fim do dia, são aplicações de altíssimo volume. Tá? Um exemplo é o nosso autorizador de cartão de crédito, por exemplo. É uma aplicação que, se ela para, basicamente toda a transação de todos os cartões de crédito dos nossos clientes param de funcionar, né, adequadamente. Ou o autorizador do nosso conta corrente. Né, é um impacto gigantesco na sociedade. Né? A gente, eventualmente, para 1/3, aproximadamente, ou até às vezes mais, do PIB nacional naquele dia, se um sistema está fora. Tá? Então, definitivamente, o que a gente não quer é ter esse impacto para os nossos clientes. Pelo contrário, o nosso objetivo é de ter uma arquitetura de altíssima resiliência e que a gente possa construir em cima dessa plataforma aplicações que vão, né, encantar os nossos clientes. Então, como solução, a gente criou um programa. É um programa de alta resiliência, onde vão morar essas aplicações mais críticas. A gente deu o nome desse programa de Camada Zero. É um programa onde a gente adota para essas aplicações a arquitetura celular, e eu vou mostrar aqui para vocês um pouco das particularidades da arquitetura celular que a gente desenhou para essas aplicações. Mas a arquitetura não resolve tudo, né? Se vocês verem um pouco do que o Davi comentou, na hora de você fazer a gestão de uma dependência, tem ali princípios da engenharia de software. Se você não tiver um bom timeout, se você não tiver uma estratégia de exponential backoff na implementação desses serviços, fatalmente você vai ter todas as células da sua aplicação falhando, por exemplo. Tá? E, ao mesmo tempo, resiliência também se atinge com uma excelência operacional. Se você não souber operar a sua aplicação, você fatalmente vai introduzir um erro por uma falha humana. Né? Então, o nosso programa Camada Zero é um programa que define princípios para essa arquitetura celular, para a engenharia de software e para a operação. Tá? Hoje aqui eu vou contar um pouco mais dos princípios de arquitetura, dos princípios mais importantes de como a gente pensou na nossa arquitetura celular. Tá? Esse desenho aqui é o desenho pelo qual eu vou decorrer aqui como que a gente pensou, né? Um desenho com múltiplas células, e a gente vai detalhando ele ao longo aqui da nossa jornada da arquitetura. Tá?
Então, primeiro, vamos começar por uma célula. O que é uma célula no fim do dia? Né? Uma célula é uma aplicação inteira autocontida dentro dessa célula. Tá? Então, é a camada de computação, é a camada de dados, e se essa aplicação precisa de mensageria, todos os serviços de mensageria autocontidos ali. Né? Uma célula ela é capaz de entregar a funcionalidade ou o serviço de negócio que ela é responsável de forma autônoma. Se todo o resto das outras células estiverem com falha, aquela uma célula é capaz de executar o trabalho dela. Tá? Eu não estou dizendo que essa célula não se comunica com outras, tá? Eu estou dizendo que ela é independente, ou seja, qualquer forma de comunicação é tratado 100% desacoplado. Tá? Então, quando a gente olha esse desenho de múltiplas células, a gente pode ter aqui essa célula 1A, representada aqui pela cor verde, dizendo assim, cara, essa célula está funcional, mas a gente pode ter uma célula, por exemplo, que está em falha. Né? Pegando aqui o exemplo do Davi, a gente fez o deployment de uma nova versão e essa nova versão ela apresenta falha. Tá bom? Então existem estados e os estados entre essas células podem ser diferentes. Tá? E o sistema ele tem que ser capaz de identificar as células saudáveis, e eu vou chegar daqui a pouco ali na parte de cima do roteamento, e tem que ser capaz de identificar as células saudáveis e rotear a requisição para uma célula saudável que tem uma aplicação autocontida que vai entregar a resposta que o usuário, que o usuário precisa. Tá? Legal. Evoluindo um pouco mais, agora vamos pegar o exemplo aqui desse Shard 2. Então, o desenho da nossa arquitetura na camada 0 é sempre de aplicações com shards. Tá? O que é um shard? O shard é uma divisão funcional dentro dessa aplicação, na qual cada parte, cada shard, é responsável por um conjunto de clientes, um conjunto das transações que aquela aplicação entrega. Por exemplo, se a gente fosse pensar no nosso autorizador de cartões, eu poderia ter um shard para clientes que tem o cartão que termina em 0. Outro em 1, outro em 2, outro em 3, outro em 4. Então, cada um dos shards eles são independentes e significa agora que se eu tiver uma falha num dos shards, eu já não impacto mais a aplicação como um todo. Eu impacto só os clientes que precisam acessar os serviços que moram naquele shard. Tá? Aqui também eu exemplifiquei esse shard com a célula 2B e 2C, sendo que uma célula ali está ativa, né, a 2B que está em verde, e tem uma célula passiva, né, uma célula que está em stand-by, a célula 2C. Então esse shard, diferente do shard de cima, ele já foi projetado para ter células no modo ativo-passivo. Tá? Então essa é a construção desse shard. E a gente pode ter eventuais shards, como por exemplo esse shard N, que foram desenhados para ter células ativo, ativo, ativo. 3 células. Poxa, então agora eu já começo a perceber uma coisa. Um shard tem 2 células, outro shard tem 3 células. Começa a dar a ideia da escalabilidade, né? Então a célula é usada para escala. Se eu tenho shards menores, eu posso ter menos células. Se eu tenho shards maiores, eu posso ter mais células. Perfeito. É exatamente para isso que a gente desenhou as células. Daqui a pouco, depois que a gente explorar a arquitetura como um todo, eu vou dar uma pincelada a mais numa característica do que a gente desenhou para as nossas células, tá? Mas sem sombra de dúvida, as células elas são um dos elementos no qual a gente trata a escalabilidade para aquele shard. Uma coisa importante também de ver é o seguinte. Pensa agora que a gente tem que fazer um deployment de uma nova versão para essa aplicação que tem, vamos pegar esse desenho aqui, 3 shards. Eu agora implanto num primeiro shard, depois eu implanto num segundo shard e depois eu implanto num terceiro shard. Então já não acontecem mais implantações Big Bang, vamos dizer assim, onde eu implanto para o sistema todo e se deu errado, eu impactei clientes até que eu consiga voltar à versão. Agora eu consigo trabalhar o que a gente chama de ring deployment. São deployments por anéis, né, por estágios. Eu tenho geralmente um shard menor, com uma célula, onde é o meu ring 0 de deployment. Ali é onde eu sempre implanto o primeiro. São os clientes que vão ser os nossos early adopters, vamos dizer, de uma nova versão.
Tá? E assim, conforme o deployment vai sendo testado, ele vai evoluindo nos rings, vai evoluindo nos shards. Uma outra coisa que a gente pode pensar é assim, pô, legal, eu tenho que fazer o deployment para esse shard N. Né? Esse shard N tem 3 células. Significa o seguinte, quando eu for fazer o deployment da versão nova, eu vou ter que fazer em 3 células. Então eu também ganho agora uma habilidade de fazer o seguinte, eu posso tirar uma célula de carga, posso atualizar essa célula para uma nova versão e posso fazer a implantação para ela num modo canary. Né? Eu posso colocar uma pequena carga nela, testar se a nova versão da aplicação responde bem e eventualmente evoluir ou regredir com o deployment. Tá? Então no fim do dia, quando a gente olha esse desenho de células, a gente está olhando uma resiliência operacional aqui de fazer implantações com ring e com canary. Tá? Bacana. Entendi, Jorge. 7 células agora nesse desenho para entregar a funcionalidade para 100% dos clientes que usam essa aplicação. Só que, como é que nós vamos saber qual chamada de qual cliente vai em qual shard, qual chamada de qual cliente vai em qual célula? Né? Para isso, a gente desenhou um componente que a gente deu o nome de Compass. Ele é um componente que tem o papel de fazer esse roteamento. Então, ele entende, ele entende o roteamento funcional. Ele sabe que o cliente A cai no shard 1 e que o cliente B cai no shard 2. Ele possui ali, vamos dizer, uma tabela de roteamento para aquela aplicação e ele consegue rotear as requisições para os shards adequados. Tá? Mas ele tem uma função 2 também. Lembra que a gente viu célula ativa, célula passiva, célula com carga, célula eventualmente com falha? Ele também tem essa função de entender o estado de cada uma das células. Então ele sabe que, por exemplo, no exemplo que eu havia dado, se tem uma requisição de um cliente que tem que cair no shard 1, isso tem que ir para a célula 1A. Ele não pode ir para a célula 1B, porque a célula 1B está em falha. Né? Se for um cliente do shard 2, tem que ir para a célula 2B, porque a célula 2B era a célula ativa. Já se for um cliente do shard N, ele pode mandar para qualquer uma das células e ele vai fazendo um roteamento round robin ali entre as células. Tá certo? Então, esse componente ele tem essa responsabilidade e, além disso, ele também é um componente celular. Porque então ele passa a ser um componente extremamente crítico dentro dessa arquitetura. Se a gente tiver uma única célula, um único componente de roteador e ele cair, eventualmente a gente vai perder a capacidade de rotear para todas as células. Então a gente tem múltiplas células desse componente para aumentar a resiliência desse componente. Tá? E por fim, vocês devem ter percebido que cada uma das células está enquadrado sempre em uma Z. Né? Então, a gente desenhou na nossa arquitetura celular, a gente colocou um princípio que é o seguinte, a gente quer anexar o domínio de falha da nossa aplicação, que é uma célula. Se você me perguntar, Jorge, o que você quer que falhe? Vai falhar, né? Como o Davi comentou, tudo vai falhar. O que você quer que falhe? Eu vou dizer, o que pode falhar é uma célula. Né? Então, o domínio de falha para mim é uma célula. E aí, quando eu olho para a infraestrutura da AWS, o domínio de falha da AWS é uma zona de disponibilidade. Então, o que eu fiz? Eu alinhei os dois domínios de falha para garantir que uma falha de uma Z nunca impacte todas as minhas células. Se eu fizesse um desenho diferente aqui, eu eventualmente, para uma falha de uma Z, eu teria impacto em todas as células da aplicação. E aqui fica muito claro, quando eu faço o highlight nessa ZA, vamos dizer que se o problema está nela, eu perderia uma célula do roteador, tá tudo bem, eu ainda tenho mais 2, eu perderia uma célula do shard 1A, talvez não esteja tão tudo bem, porque a célula B está em falha, eu teria os clientes do shard 1 impactado, e nos demais eu teria células ativas ali, tá certo? Nesse exemplo hipotético que eu estou dando aqui, ok? Então, um outro passo na jornada da resiliência da nossa arquitetura celular foi como a gente desenhou as nossas células versus as AZs da AWS. E aí, olhando tudo agora, a gente fala assim, pô, ficou um negócio complexo, né?
porque agora não é mais uma aplicação, né? Aqui são 7 aplicações nesse desenho, que tem 7 células, tem mais o roteador ali. Cara, orquestrar um deployment não é mais um, são N deployments aqui. E a gente começa a ter uma complexidade de colocar coisas em carga, tirar de carga, fazer deployment, entender se a versão está certa, fazer health check, enfim. Como é que a gente endereçou esse problema? A gente endereçou esse problema criando um componente, ou criando quase que um sistema, que é o control plane da camada 0. Né? Eu representei esse control plane aqui por um único bloco, mas ele também é uma aplicação com a arquitetura da camada 0. Né? E ele tem esta responsabilidade. Ele tem a responsabilidade de orquestrar as células dessa aplicação. Tá? Dessa aplicação exemplo aqui. Então, através do control plane, eu consigo fazer deployments de um novo compass, roteando, tirando uma célula por vez de carga, fazer deployments da aplicação, considerando as regras de qual ring eu quero, como que é a minha estratégia de canary, de quanto em quanto tempo ela evolui. Eu tenho o control plane, eu consigo, por exemplo, se eu percebo que uma Z da AWS está começando a apresentar algum tipo de falha, e eventualmente ainda é uma falha intermitente, né? É o que a gente chama de gray failure, eu posso, por precaução, isolar aquela Z. Então, através do control plane, eu consigo fazer todas as células saírem, né? Ou deixar ativo tudo que não está naquela Z que eventualmente está apresentando uma falha parcial. Tá? Então, o control plane é um core, vamos dizer assim, da nossa arquitetura celular. Sem ele, tudo isso aqui fica muito mais difícil, eu diria que praticamente impossível da gente conseguir operar essa aplicação. Agora vamos evoluir um pouco mais. O que é uma célula, né? Vamos voltar, né? Uma célula é uma aplicação autocontida, legal. Eu representei aqui por esse desenho uma aplicação. Eu tenho ali a camada de computação, eu tenho ali serviços de dados, eu tenho ali serviços de mensageria. Então, esse conjunto de serviços compõe a minha aplicação que mora na célula. Mas tem mais um ponto, que é um ponto que, pela nossa experiência, é crítico em relação à falha, que é quando você tem um aumento de demanda. Quando você vai fazer scaling da aplicação, esse é um momento crítico, né? Eventualmente, alguns de vocês já viram situações onde você escala a camada de computação e aí a camada de dados não aguenta aquela demanda que agora passou a ser maior. E aí a camada de dados ela não escala da mesma forma. E aí você bate num limite de uma camada de mensageria, por exemplo. Então, lidar com outscaling é uma coisa complexa, né? E é uma coisa que, para nós, quando a gente olha para essas aplicações do nosso core, a gente não quer lidar com cenários desconhecidos. Então, o que a gente fez? A gente adotou um conceito de unidade de escala. Cada célula não é só uma célula, ela é uma unidade de escala. Então, desde que eu começo na prancheta a desenhar uma célula, eu começo a pensar qual que é a unidade de escala daquela célula. É uma célula que vai responder a 1000 TPS, é uma célula que vai ter 1 milhão de clientes armazenados ali dentro, é uma célula que vai ter 10 gigas de dados ali dentro. E a partir desse projeto, a gente constrói e testa essa célula até esse limite. Então, eu tenho certeza que uma célula dessa aplicação, ela suporta o limite de escala que ela foi desenhada. E ela nunca vai, vamos dizer assim, navegar por um mar desconhecido, onde, eventualmente, a camada de computação vai escalar mais do que a camada de dados, e não é essa a ideia. Resgatando um pouco do que a gente falou agora há pouco, lembra, como é que a gente faz scaling dessa aplicação? A gente estampa novas células. Então, se eu precisar que um shard ele tenha mais capacidade de processamento, o que eu vou fazer não é colocar um outscaling numa célula até ela explodir. São colocar outras células para dar conta daquela demanda. Tá? Então, dessa forma, a gente entendeu que a gente foge de eventuais problemas em momento de scaling. Não significa que a gente não usa outscaling. A gente usa sim os serviços de outscaling dentro da célula. Entretanto, ela escala até um limite que foi testado e que ela foi projetada para. Tá? Lembrando, ao mesmo tempo,
a gente evita falhas, né? Os scale units, eles, da mesma forma que a gente viu no desenho anterior, eles têm ali como boundary uma Z, então a gente evita uma falha global na aplicação por falha de uma Z, tá bom? Então, resumindo, o que a gente tem na nossa arquitetura celular do camada zero, né? A gente tem um roteamento feito por um componente que a gente construiu, o Compass. A gente usa células tanto para escalabilidade quanto para tolerância a falhas. A gente divide a aplicação em shards, porque a gente não quer que o impacto de uma célula seja o impacto do todo. Então, o impacto do shard sempre impacta um número menor de clientes. E isso também habilita a gente implantar usando rings com canary, né? A gente orquestra todo esse conjunto de células com um componente que a gente construiu, que é o control plane da camada zero. E por fim, as células são independentes, desacopladas e não são simplesmente células. No fim do dia, elas são scale units. Elas vão entregar a escala pela qual ela foi projetada, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora o Léo vai contar aí as considerações finais, vai contar o que aconteceu com Toy Story. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, para quem ficou até agora com a gente, recadinhos finais, tá? O que a gente quer deixar de mensagem para vocês? 100% de automação. Busquem 100% de automação. Se você está modificando coisas na AWS, usando linha de comando, entrando na console, busque fazer isso através de scripts, infraestrutura como código. Testes, então não só teste de aplicação, teste também seus scripts, seu código de infraestrutura. Faça testes pensando em resiliência. Observabilidade, não adianta se tentar testar se você não sabe o que acontece no seu ambiente. E não façam grandes saltos, sempre alterações pequenas, entenda alteração por alteração. É isso que traz o controle, o domínio do que você está fazendo na sua infraestrutura. Outros recursos, para quem gostou da apresentação, quer se aprofundar, o Well-Architected Framework tem um checklist para resiliência, tá? Justamente para vocês conseguirem identificar os gaps, os eventuais gaps da aplicação de vocês. O Amazon Builder Library, que é um conjunto de artigos, também vários artigos falando de resiliência, falando como a AWS ou mesmo a Amazon.com faz. Tá? E vocês devem estar se perguntando, bom, você falou que perdeu o Toy Story 2 e, na verdade, vocês viram o filme, o 2, o 3, o 4. O que aconteceu aqui foi que, por sorte, uma das diretoras tinha acabado de ter um filho e estava trabalhando de casa. E ela tinha o backup dos dados. Se não fosse ela, se não, né, não fosse essa sorte, a gente não teria provavelmente assistido o Toy Story 2, nem os demais filmes. E essa mensagem que eu quero deixar para vocês é: não contem com a sorte. Surpresas acontecem, se planejem para elas. Bom, agora até dar um tempinho para vocês. Todos os recursos aqui que a gente comentou, está nesse QR Code. Aqui tem uma lista de outras apresentações dos artigos que eu comentei. Tá? E aqui tem um mini checklist, justamente para vocês avaliarem as aplicações, para vocês aprenderem mais com as referências que a gente colocou. E também, um recado importante é: pense em resiliência desde o princípio. É muito mais simples construir a aplicação pensando em resiliência, ao invés de transformar sua aplicação em uma aplicação mais resiliente. Bom, pessoal, e aí o recado é, por favor, preencha a pesquisa de satisfação. Essa sessão é a ARC 201. E obrigado a todos.